Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa Tendências. Me chamo Alan. Hoje é dia 3 de abril, uma quarta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. Ibov. Bem, Ibov hoje é um dia bem volátil, né? Na parte da manhã ali ameaçando perder as mínimas, mas acabou voltando tudo, tá? Então ele segue na mesma situação pelo gráfico diário. Não está fechando abaixo das mínimas anteriores, né? No caso aqui de Bovespa, ele acabou segurando aqui no 126, 190. No caso do índice, eu acho que ele perdeu, né? Se não me engano, na parte da manhã ele chegou a perder ali, mas devolveu tudo, né? Então, olha aqui, ó, deixou um paviozinho exatamente na mínima 144 e voltou tudo de novo ali para cima. Pegar um gráfico de 5 minutos do índice, dá para perceber como foi volátil, né? Então, o movimento de hoje aqui veio aqui numa pernada mais forte de queda e depois voltou praticamente ali numa linha reta, né? Tá certo que aqui ele formou um movimento ali interessante para compra, né? Fez um repique, testou fundo, não fez novo fundo, e aí começou a deixar um topo mais alto que o anterior, e aí deu essa baita dessa pernada de alta, tá? Então, o mercado segue consolidado pelo gráfico diário, segurando na região ali de fundos anteriores. Difícil afirmar que esse BOV vai fazer, né? Se ele escapa a linha vermelha e volta para testar de novo lá os 129, 130 mil, ou se ele ainda vem para testar esses fundos e perder, tá? Então, assim, Bovespa na mesma, pessoal, tá estacionado aí na região de suporte. Então, vamos aguardar. Acho que não tem muito o que falar, não se aguardar aí os próximos dias para o Ibov, mas ainda segue num ponto de suporte, tá? Então, vamos aguardar para ver se ele rompe, rompendo 126.500, aí abre alvo lá no 123. Se por um acaso ele segurar aí no 126, 126.500, aí ele volta para testar de novo 129.500 a 131 mil como resistência. Gráfico do dólar, WDO FUT, gráfico diário. Bem, o dólar, vamos lá, o dólar também estava na movimentação de alta no início do dia, mas também devolveu boa parte ali da movimentação de alta, tá? Então o dólar fez ali um novo topo no dia, depois devolveu tudo, né? Mas voltou para testar essa região aqui dos 45, 46. Eu ainda acredito que o dólar é para cima, tá? Na minha opinião, o dólar tem agora uma região de suporte justamente neste ponto, que era o ponto que ele segurava, né? Que ele estava tendo dificuldade em romper. Enquanto o dólar estiver acima dessa região, eu entendo que ele pode continuar sua movimentação de alta. Não estou acreditando que o dólar volte mais uma vez para testar esta faixa de preço aqui na região dos 950, 980. Na minha leitura ali, o dólar teria que fazer algo parecido com isso. E o próximo alvo seria ali a região dos 150, tá? Então, apesar do dólar ter voltado aí na parte da tarde, né, ele não deu continuidade na movimentação de alta, eu ainda vejo que o dólar, a ideia seria continuar sua movimentação de alta, tá, pessoal? Então, vamos acompanhar no dia de amanhã. O dólar está numa região de suporte, tá? Esta região de topos que ele rompeu é uma região de suporte. Se por um acaso ele segurar por aqui e formar um pivô, a ideia é voltar para testar topos, tá? Se por um acaso o dólar faz algo parecido com isso, perde esse pivôzinho que ele deixou aqui no 5.040, volta para testar e deixa um topo mais baixo que o anterior, aí eu acenderia um sinal de alerta ali pensando do lado da compra, tá? Porque aí eu começo a ver a possibilidade do dólar voltar para testar realmente aquela região dos 980. Não é o meu cenário principal no momento. No momento eu entendo que o dólar está numa região de suporte, que a ideia seria essa, tá? Retomar ali para cima e testar as máximas deixadas aí recentemente. Então, ficar de olho aí, principalmente amanhã, como que o dólar vai reagir aí nessa região dos 5.050, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do S&P 500 também, pegar aqui o SPX, né, S&P 500. Vamos lá, S&P 500, topos e fundos ascendentes, ele está se segurando aqui na região dos 5.200, tá? Então a ideia é voltar para testar os topos anteriores. Se por um acaso o S&P 500 perder os 200, aí ele volta para testar os 5.100, que é o próximo ponto ali que a gente marcou como suporte, com possibilidade até mesmo de testar os 4.900. O detalhe é o seguinte, S&P 500 perdendo os 5.200, eu já começo a ver ele perdendo aí essa movimentação de alta, né, que ele vem desenhando nos últimos meses, né? Então, se você considerar aqui o que o S&P 500 tem feito, né, movimentos aqui de uma correção mais curtinha, depois vai lá faz um novo topo. Aqui ele deu uma lateralizada, não perdeu o fundo anterior, foi lá fez novo topo. E aí ele vem nesses movimentos bem curtinhos, mas sempre fazendo topos mais altos e fundos mais altos.
Agora eu entendo que se ele perdeu 5.200, vai deixar um fundo mais baixo do que o anterior, o que não ocorre ali desde janeiro, né? Então, desde janeiro, isso se não for mais tempo, né, pessoal? Se pegar mais para trás ali, deve ter até muito mais tempo ali, né? Talvez desde outubro de 23, que o S&P 500 vem subindo ali sem deixar fundos mais baixos. Acho que em determinado momento aqui ele até aqui, ó, que ele ameaçou perder esse pivôzinho aqui dos 4.700, mas acabou segurando e retomou sua movimentação de alta. Então, por isso, assim, se ele vem para os 5.100, eu já ficaria atento, porque aí eu já começo a ver um gráfico do S&P 500 deixando um fundo mais baixo do que o anterior e não deixa um topo mais alto que o anterior. Isso pode indicar para a gente um possível movimento de correção para os próximos dias, tá? E além disso, né, só recordando que o S&P 500 também já chegou no seu alvo, que é o topo do canal que nós desenhamos lá pelo gráfico semanal, e ele está lá no alvo. Então já é um ponto ali que eu entendo que pode sim ter realização no S&P 500, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico de Petrobras, Petri 4. Bem, Petrobras rompeu a região ali dos 37,30, eu tenho chamado a atenção próximo dos 40, tá? Ele está meio que... Olha, vamos lá, pessoal. Se alguém está comprado, né? Comprei quando ele começou a trabalhar ali acima dos 37,30, acima dos 37,50, eu estou comprado em Petrobras. Eu tomaria muito cuidado se Petrobras começar a fechar abaixo desses 18,19, tá? 38,19, né? Pelo seguinte, eu ainda acredito que Petrobras volte para testar essa região de fundo. O que eu vejo aqui com a Petrobras é que ele deu uma pernada de queda e que isso aqui é um repique para depois apontar para baixo novamente. Ainda vejo uma possibilidade de queda ali em Petrobras, tá? Então, assim, quem comprou pelo risco, ok, está conseguindo aí surfar uma movimentação de alta, né? Quem arriscou uma compra ali mais arrojado, próximo do fundo anterior, né? Poxa, testou o fundo, não fez no fundo, comprei aqui quando ele começou a trabalhar acima desses 36,10, já estaria com 6%. Para quem já esperou um pouco mais, estaria ali com cerca de 4%. Mas muita atenção, porque se ele começa a deixar um topinho aqui, eu começo até a ver a possibilidade de ser o início de mais uma pernada de queda, pelo menos para testar a mínima. E aí, qual que é o detalhe para a Petrobras? Só lembrando que Petrobras, né, eu tinha chamado a atenção aqui na resistência nos 40, tá? Chegando nos 40 eu vejo um ponto bem difícil de passar. Acredito que ele chega lá, bate cabeça e depois faz uma onda 3 para baixo. Mas se ele não chegar nos 40, muitas vezes a gente está comprado aí justamente tentando levar até os 40, se ele já começa a segurar no meio do caminho a ponta para baixo, eu não seguraria a operação de compra, tá? E eu começo até pensar numa possibilidade ali da venda, né? Melhor venda ainda, vejo que é um pouco mais para cima, mas neste ponto mesmo já entendo que se ele começa a virar para baixo, pode ser mais uma pernada de queda, né? E não vejo mais Petrobras pelo gráfico diário em tendência de alta, tá? Pelo contrário, eu já começo a ver, inclusive, uma reversão, né? Ele vinha no movimento de topos e fundos ascendentes, deu uma pernada mais forte de queda com um gap, né? E agora eu entendo que ele está fazendo um repique. Então, assim, ele vinha com topos e fundos ascendentes, agora pode iniciar um topo e fundo descendente, tá? Pelo menos uma onda 3 para baixo. E o primeiro alvo seria o teste das mínimas e se perder da região dos 33,50. Então, para quem está comprado, fica de olho aí, porque já começa a demonstrar uma fraqueza aí na região dos 38,70. Ainda vejo uma chance dele fechar o gap, buscar aqui a resistência 72 ali próximo dos 40, e ali é um excelente ponto para se pensar na venda, tá? Se ele não chegar lá nos 40 e já começa a virar por aqui, já é um ponto que eu também fico atento pensando ali na venda, tá, pessoal? Cuidado em ficar segurando compra se Petrobras começar a apontar para baixo, porque a gente pode ver mais uma pernada de queda em Petrobras, tá ok? Vale 3, vamos dar uma olhada no gráfico de Vale. Bem, Vale a gente chamou a atenção ontem, né, que ele voltaria para testar essa região dos 62,40, ele deixou uma 62,40 praticamente no ponto, e já está apontando para baixo de novo, né? Então, se eu for nos 120 minutos, você consegue perceber como está mais lateral esse gráfico de Vale 3 e não está conseguindo romper os topos anteriores. Ainda acho cedo, né, acreditar que Vale vai deixar um fundo aqui. Eu gosto de Vale na região, tá? Só que assim, vamos lá. Não é porque eu gosto da compra, quer dizer que Vale já vai fazer algo parecido com... Opa, se fizer isso fica feio, inclusive. Então não quer dizer que Vale já vai fazer algo parecido com isso. Pode ser que Vale ainda venha testar esses fundinhos deixados recentemente e venha testar essa região de 57,80.
que eu gostaria de ver em Vale é algo parecido com isso, tá? Ele deixando o fundo, testando esse fundo e começando a trabalhar acima de um topinho anterior. Que aí eu começo a ver uma reversão em tempos gráficos menores, e aí a gente vai acompanhando o teste das resistências mais próximas, né? 62,50, essa região dos 65,20, enfim. Então, esperar um pouco mais, ainda segue bem lateral aí nessa região dos 59,50, é uma região de suporte, só relembrando que pelo semanal é um ponto que ele tem tido reação, né? Inclusive a gente marcou aí uma linha pegando os fundos anteriores. O único detalhe é que Vale precisa reverter no tempo gráfico diário para chamar mais atenção. Por exemplo, se Vale começa a trabalhar acima destes topinhos anteriores, eu acho que vale uma tentativa com stop abaixo das mínimas, tá? Primeiro alvo que eu colocaria para Vale seria aqui na região dos 65,30. Ah, Vale voltou para testar fundo, perdeu. Beleza, então a gente passa a ficar de olho agora no 58. Se ele fizer algo parecido com isso, a gente compra, né? Procura uma compra, stop abaixo da mínima. Primeiro alvo vai ser o 62,40 e depois o 65,40, tá? Então é isso. Gosto de Vale, mas tem que esperar ele pelo menos virar para cima. No momento ainda não aconteceu. Só tomar cuidado porque ainda tem a possibilidade de cair um pouquinho mais no curto prazo. E só lembrando que se perder essa região dos 57,50, perder essas mínimas aqui, perder o 57, que tem um outro fundinho aqui no 57 também, cuidado com o Vale, porque aí eu já entendo que ele está perdendo uma região de suporte importante no semanal e realmente pode acelerar ali na queda, e aí não fica interessante segurar a compra neste caso, tá? Então, é isso, vamos acompanhando o Vale, tá no ponto interessante, mas no momento ainda é só observação, tá, pessoal? Bem, então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Hoje eu não consegui participar ao vivo, tá? Então peço desculpas, mas amanhã eu estou de volta ali ao vivo às 17 horas. Peço, por favor, que deixem um like e, se possível, compartilhe o link. Deem uma olhada também na descrição do vídeo. E até amanhã, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.